Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar num dos maiores enigmas da história da humanidade. Imaginem um livro antigo, cheio de ilustrações bizarras de plantas que não existem, diagramas astrológicos indecifráveis e escrito numa língua que ninguém, absolutamente ninguém, consegue entender. Não é ficção, é real. Este é o manuscrito Voynich, o livro mais misterioso do mundo. Durante séculos, os maiores criptógrafos, linguistas e historiadores do planeta, incluindo decifradores de códigos de guerra, tentaram desvendar os seus segredos, mas todos falharam. O que será que ele esconde? Um conhecimento perdido? Um manual de alquimia? Ou seria a maior e mais elaborada farsa de todos os tempos? Fiquem comigo, porque hoje vamos explorar cada detalhe deste mistério fascinante. Para começar, o que exatamente é o manuscrito Voynich? É um códice, ou seja, um livro manuscrito, com cerca de 240 páginas de pergaminho, mas acredita-se que originalmente tinha mais. Ele leva o nome de Wilfrid Voynich, um comerciante de livros raros que o comprou em 1912, mas a sua história é muito mais antiga. Testes de datação por carbono 14 revelaram que o pergaminho foi fabricado no início do século XV, entre 1404 e 1438. Isso coloca-o em plena Idade Média, uma época de grandes mudanças, descobertas e, claro, muitos mistérios. A primeira coisa que chama a atenção quando se abre o manuscrito são as suas ilustrações. Elas são a nossa única pista sobre o conteúdo, mas em vez de ajudar, só aumentam a confusão. O livro parece estar dividido em várias secções. A primeira é a secção botânica cheia de desenhos de plantas. O problema? Nenhuma dessas plantas corresponde a qualquer espécie conhecida na Terra. Algumas parecem ser uma fusão de diferentes partes de plantas reais, criando uma flora completamente fantástica. Será que são plantas que foram extintas ou puras invenções da mente do autor? Depois, temos a secção astronômica e astrológica. Vemos diagramas circulares com sóis, luas, estrelas e símbolos que parecem ser do zodíaco, mas com arranjos e detalhes nunca vistos. São constelações de um outro mundo? Ou uma forma diferente de representar o nosso próprio céu? A complexidade desses desenhos sugere um conhecimento profundo, mas de uma natureza que nos é totalmente estranha. A secção seguinte é talvez a mais bizarra de todas, a secção biológica ou balneológica. Ela está repleta de imagens de pequenas figuras, na maioria mulheres, a banharem-se em piscinas e tanques interligados por uma rede complexa de tubos que se assemelham a órgãos ou veias. A água, ou o líquido em questão, é muitas vezes verde ou azul. O que isto representa? Um ritual de purificação? Um tratado sobre saúde e ginecologia? Ou algo completamente simbólico? É um quebra-cabeças dentro de outro. Há também uma secção cosmológica com desenhos circulares, ainda mais abstratos e complexos, que alguns chamam de rosetas. Parecem mapas de ilhas, galáxias ou talvez até diagramas celulares. E, finalmente, uma secção farmacêutica com mais imagens de plantas, mas desta vez acompanhadas de potes e recipientes que lembram os das antigas farmácias. E, para terminar, uma secção de receitas, que é basicamente texto contínuo, sem ilustrações, como se fossem as instruções ou conclusões de tudo o que foi mostrado antes. Mas o verdadeiro coração do mistério é, sem dúvida, o texto. O alfabeto é único, composto por 20 a 30 caracteres distintos que não correspondem a nenhum sistema de escrita conhecido. A caligrafia é fluida e confiante, como se o autor soubesse exatamente o que estava lá a escrever. O texto parece seguir regras gramaticais e estruturais. As palavras repetem-se, seguem padrões, como em qualquer língua natural. Análises estatísticas mostram que ele tem características de uma linguagem real. Não é apenas um amontoado de rabiscos aleatórios. Então, se parece uma língua, por que ninguém conseguiu traduzi-la? Aqui é que as teorias começam a surgir. A primeira grande teoria é que se trata de uma língua real, mas escrita num alfabeto inventado, ou seja, um código de substituição simples. O problema é que todos os métodos tradicionais para quebrar esse tipo de código falharam.
Cada letra poderia corresponder a uma letra do latim, alemão ou italiano da época, mas nenhuma combinação faz sentido. Isso levou a uma segunda teoria. E se for um código mais complexo? Talvez um código polialfabético, onde um mesmo símbolo pode representar letras diferentes dependendo da sua posição, ou talvez um sistema de esteganografia, onde a mensagem está escondida dentro de um texto aparentemente sem sentido. Os maiores criptógrafos do século XX, que decifraram os códigos Enigma dos alemães na Segunda Guerra Mundial, debruçaram-se sobre o Voynich e saíram de mãos a abanar. A complexidade seria tal que estaria séculos à frente do seu tempo. Uma terceira possibilidade é que não seja uma língua europeia, talvez seja uma língua asiática ou do Médio Oriente, transcrita para este alfabeto peculiar, mas novamente nenhuma correspondência foi encontrada. Alguns pesquisadores nos últimos anos afirmaram ter decifrado partes do manuscrito. Um disse que era uma forma de proto-romance, outro que era hebraico antigo, outro até que era a língua dos astecas. No entanto, nenhuma dessas traduções foi aceite pela comunidade acadêmica. Cada uma delas é criticada por usar métodos pouco rigorosos e por encontrar o que queriam encontrar no texto. E se a resposta for ainda mais estranha? E se não for uma língua humana no sentido tradicional? Uma teoria fascinante é a da glossolalia, ou falar em línguas. O autor poderia estar a canalizar o texto num estado de transe religioso ou místico, escrevendo uma linguagem divina ou pessoal que só ele entendia. Isso explicaria a fluidez da escrita e a sua estrutura linguística, mas também a sua total inacessibilidade para nós. Claro, não podemos ignorar a teoria mais cética de todas, a de que o manuscrito Voynich é uma grande fraude. Segundo esta ideia, alguém no século XV ou XVI criou este livro elaborado com o único propósito de o vender a um colecionador rico e ingênuo. O imperador Rodolfo II, um conhecido entusiasta do ocultismo e do bizarro, é um dos possíveis alvos. O autor teria inventado um alfabeto, desenhado plantas e diagramas fantásticos e escrito páginas de texto sem sentido, sabendo que a aparência de mistério era o seu maior valor. O objetivo não era comunicar, mas sim enganar. Esta teoria é plausível, mas também tem os seus problemas. Criar um lixo tão estruturado e consistente ao longo de mais de 200 páginas é uma tarefa monumental. As análises estatísticas que mostram que o texto se comporta como uma língua real argumentam contra a ideia de que seja apenas um amontoado aleatório de símbolos. Exigiria um gênio da fraude com uma paciência incrível. Recentemente, a inteligência artificial entrou na jogada. Vários projetos usaram algoritmos de machine learning para analisar os padrões do texto. Em 2018, uma equipe de investigadores canadianos usou IA para analisar o manuscrito e concluiu que a língua subjacente era provavelmente o hebraico, mas escrito de forma codificada. Eles até tentaram traduzir a primeira frase, que resultou em algo como: "Ela fez recomendações ao padre, ao homem da casa, a mim e ao povo." Soa promissor, mas a metodologia foi questionada e, mais uma vez, não houve um consenso. Então, o que nos resta? Temos um objeto físico datado do século XV, com ilustrações que desafiam a nossa compreensão da natureza e da cosmologia, e um texto que resistiu a todas as tentativas de decifração. Poderia ser o diário de um alquimista, um compêndio de medicina popular de uma cultura desconhecida, a obra de um visionário ou a peça de um vigarista genial. O manuscrito Voynich é mais do que apenas um livro antigo. É um espelho para a nossa própria curiosidade e para os limites do nosso conhecimento. Ele lembra-nos que, mesmo na nossa era de informação e tecnologia, ainda existem mistérios profundos e fundamentais que nos desafiam. Cada página virada é um convite para especular, para imaginar e para questionar. Qual é a vossa teoria? Acham que é um código, uma língua perdida ou uma fraude elaborada? Deixem as vossas ideias aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês pensam sobre este enigma. O debate é a melhor parte de mistérios como este. Espero que tenham gostado desta viagem ao coração de um dos maiores quebra-cabeças do mundo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like. Isso ajuda muito o canal a crescer.
E se ainda não são inscritos, cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho para não perderem os próximos mergulhos em mistérios da história e da ciência. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.